Muitas vezes, quando nós investimos, ou passamos tempo, ou esforçamos para receber alguma coisa, nós, às vezes, ficamos um bocado distraídos no processo de receber algo. Porque quem concorda comigo que demora tempo para receber o resultado do investimento? Há alguns investimentos que demoram mais tempo do que outros. Alguns investimentos demoram anos. Eu lembro quando tinha uma empresa de jardinagem durante 10 anos da minha vida e plantar uma semente ou até plantar uma árvore já formada demora tempo para que aquela árvore dê fruto. Para que aquele semente comece a brotar, a germinar e comece a crescer. Demora anos às vezes. Aquele momento de paciência, aquele momento de... tem que só permanecer. É um momento às vezes difícil. E hoje eu quero falar um pouco sobre o poder que nós recebemos naquele momento de espera, naquele momento em que ainda não damos o nosso fruto, ainda não recebemos aquela multiplicação, aquela manifestação da bênção de Deus na nossa vida, mas nós sabemos que vai acontecer, mas ainda não recebemos. Então há este processo em que nós precisamos do poder de Deus no meio deste processo. Esta semana eu tenho estado a ler a história do grande homem de fé, o grande pai de fé. Nós sabemos que o pai da fé na Bíblia é o homem Abraão. Depois de algumas gerações, depois de Adão, nasceu Abraão na terra que é nesta hora é a terra de Iraque, a terra ali que naquela altura era chamada Ur dos Caldeus, terra perto de antiga Babilónia, aquela zona geográfica do Meio Oriente que é a terra de Iraque, aquela zona do Golfo Persa, é onde Abraão estava com a sua família e com os seus pais. Depois de um momento em Gênesis 11, no final do capítulo de 11, fala acerca de o pai de Abraão sai da terra de Ur e vai para o norte, que é talvez a zona de Síria ou Líbano, aquela zona de Síria lá em cima no norte, sai com os seus pais e com também o seu sobrinho, Ló, e vão para o norte. Naquela zona do norte, há algo que acontece na vida de Abraão. Algo sobrenatural. Abraão tem um encontro com Deus. Não sei quem já teve um encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Deus? Algumas pessoas. Deus quer encontrar com cada pessoa. Esta história destaca Abraão porque ele teve um encontro com Deus. Mas nós podemos pensar, somente pessoas especiais têm este privilégio de receber um encontro com Deus. Mas Deus quer encontrar contigo, comigo. Quer encontrar conosco, cada um de nós, de uma forma diária e contínua. Diz a pessoa que está ao teu lado, que diz, Deus quer encontrar contigo. Deus quer encontrar contigo. Agora vira para outra pessoa e diz, Deus quer encontrar contigo. Gênesis capítulo 12 fala acerca deste encontro, este primeiro encontro de Abraão com Deus, o Todo-Poderoso. Gênesis 12, versículo 1 diz assim, ora o Senhor disse a Abraão. Então não somente Deus encontrou com Abraão, mas Deus falou com Abraão. Há aqui uma mudança, não somente Deus manifestou em poder, com alguma coisa que aconteceu, mas Deus começa a falar. Deus quer falar contigo. Agora diz outra vez, Deus quer falar contigo. Há um encontro com Deus e depois há ouvir a voz de Deus. Diz assim, que o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus encontra com Abraão. Nós temos que criar um cenário aqui. Deus encontra com Abraão, começa a falar com Abraão e diz, sai onde tu estás, da terra onde tu estás, sai da tua família, da tua cultura, que tu estás habituado, sai da tua zona de conforto e vai para 3 pontos.
Não definiu o destino, só disse, sai da tua terra. O que Abraão faz? Nós gostamos deste versículo 2 porque é aquele versículo da bênção, não é? Nós gostamos de receber a bênção de Deus. Diz aqui, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e grande serei o teu nome, e serás uma bênção. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus começa a falar connosco, dá-nos uma missão, Ele dá-nos uma bênção também. Muitas vezes nós focamos somente na bênção e esquecemos a parte anterior, que era a parte de sai da tua terra. Tantas vezes isso acontece na nossa vida, em que nós dizemos, Deus, obrigado pela bênção, obrigado pela afirmação do meu valor, obrigado porque tu me amas, obrigado porque tu tens um plano para a minha vida, mas depois esquecemos que Deus diz, olha, mas sai de onde tu estás, larga a tua parentela, larga a tua zona de conforto, sai daquela zona. Aleluia. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para depois ver a manifestação da promessa na nossa vida. Nós gostamos das promessas, gostamos da bênção, gostamos daquela aleluia, mas esquecemos do sai da tua terra, de obedecer. Vamos continuar a ler, porque esta história, o primeiro encontro com Deus é algo que impactou muito a minha vida. Mas depois nós vemos que em vários momentos ao longo da vida de Abraão houve estes encontros com Deus. Mas vamos focar hoje somente neste encontro, o primeiro encontro que ele teve com Deus. Assim partiu Abraão, versículo 4. Acompanhe-me aqui. Como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Ló é o sobrinho. E era Abraão da idade de 75 anos. Quem tem 75 anos não precisa levantar a mão. Quando saiu de Arã, que é aquela zona, é na Síria, norte de Israel. Quando saiu de Arã, estou aqui a perder um pouco, e tomou Abraão e Sarai é a mulher de Abraão, e Ló, o filho do seu irmão, o seu sobrinho, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que as acresceram em Arã. Então, naquela terra de Arã, onde estava o pai de Abraão, a sua fazenda ou os seus bens, naquela altura os bens eram medidos por vacas e cavalos e ovelhas e cabras, e ele tinha expandido, ele tinha enriquecido porque ele tinha muita fazenda, muitos bens. E passou, onde é que eu estava? Aqui. Versículo, e cresceram e saíram para a terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Versículo 6. Passou Abraão por aquela terra e até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhes aparecera. E moveu-se dali para o ocidente, a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esta zona onde Abraão está neste momento, ele desceu da Síria, entrou na terra que neste momento é a terra de Israel, e onde ele começou a ver a bênção de Deus e a manifestação do poder de Deus na sua vida, era muito próximo do atual Jerusalém. Naquela zona de Betel, Ai, aquela zona que nós vemos depois, muitos anos a seguir, o povo de Israel entra na terra prometida, terra de Canaã, esta terra onde Abraão está, e toma de volta esta terra como a sua herança. Mas a herança foi dada nesta hora, em que Abraão chega àquela terra e recebe uma bênção de Deus. Fica aqui neste lugar. Saiu daquela zona, lá em cima na Síria, vai para uma terra que eu vou mostrar. Quando ele chega àquela terra que Deus mostrou, terra de Canaã,
muito próximo do atual Jerusalém e todas as cidades e vilas ao redor de Jerusalém, onde nesta hora é a terra de Israel, Deus olha e encontra novamente com Abraão e diz que, olha, eu vou te abençoar, fica aqui nesta terra. Esta terra era a terra onde depois a nação de Israel ia nascer. Mas depois vemos o que aconteceu aqui. Em versículo 9. Ele reedificou aquele altar ao Senhor em Betel. Betel, que significa casa de Deus. Edifica um altar na casa de Deus. Deus aparece e afirma que Ele vai dar a tua semente, a tua descendência, vai criar raiz aqui neste lugar. E depois, versículo 9 diz, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Mas calma aí. Deus encontrou com Abraão. Abraão tem a promessa de Deus. Chegou a um lugar, ao destino. Deus diz que vai abençoar a tua semente. Basicamente é dizer, fica quieto aqui porque tua semente vai receber esta terra. Mas depois diz que Abraão continuou a andar. E depois começou a haver uma fome na terra. E continuou a andar até a terra do Egito. Que nós sabemos que a terra do Egito é a terra da escravatura. Para mim é mais importante estar na terra da bênção, na casa de Deus, em Betel, com fome, de que estar na terra da escravidão, com prosperidade. Abraão, ele estava a caminhar, mas depois teve um encontro com Deus, recebeu a promessa que naquela terra ia ser frutífero. As sementes que ele estava a plantar iam dar fruto. Mas ele continua a andar. Não somente continua a andar, mas continua a ver que há fome à sua volta, então eu vou continuar a andar para uma outra terra, a terra de Egito. Quando eu estava a ler isso, Deus começou a impactar o meu coração e disse, tantas vezes Deus encontra conosco. Nós vamos para o sítio que nós somos supostos ir, o destino de Deus para a nossa vida, mas depois nós começamos a nos distrair, olhar à nossa volta e continuamos a andar. Olhamos à nossa volta e começamos a ficar com fome e continuamos a andar. E vamos para um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. A história desta ida para Egito é uma história que eu não gosto dessa história. Abraão chega a Egito, olha para a sua mulher e diz, Sarai, tu és uma mulher linda. Linda. O nome Sarai significa minha princesa. Sarai, tu és uma mulher linda, linda, linda. Não vamos tirar a nossa aliança. E vamos fingir que nós somos irmãos. Porque eu não quero morrer. Vê o engano deste homem. Depois de encontrar com Deus, ele vira e diz, a nossa casa está insegura neste momento, porque tu és tão linda. Faraó olha para a beleza de Sarai e convida para dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Naquele momento, Abraão ainda é um homem muito próspero. Ele foi ainda mais abençoado, não por o Senhor neste momento, mas por os egípcios. Estavam a dar prendas e prendas por causa da beleza de Sarai. Mas chegou um momento em que uma praga entrou na terra de Egito e, por alguma forma, Faraó soube que essa mulher linda que estava na sua casa, a princesa Sarai, era a esposa de Abraão. Ele põe as mãos na cabeça e diz, meu Deus, o que é que eu ando aqui a fazer? Entrega de volta e até ralha um pouco com Abraão e diz, porquê que tu enganaste-me? Vai-te embora, vai-te embora. E ele volta, em capítulo 13 de Gênesis, volta, e onde é que Abraão vai?
Vamos ver aqui, Gênesis 13, 1-3. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo que ele tinha, e com ele Ló. E é Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, que é a casa de Deus. Abraão tinha estado em Betel antes. Naquele lugar Deus diz: fica aqui, a tua semente vai ser próspera, vai dar fruto aqui nesta terra. Ele olha para a volta e continua a andar. Vai para Egito. Acontece essa história confusa, estranha. Ele volta para Betel. Volta para a casa do Senhor. E ia Abraão muito rico em gado, com ouro e prata, e fez as suas jornadas sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ele tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Hoje eu quero dar um ponto. Se Deus diz para saíres de onde tu estás, a melhor é saíres. Mas se Deus diz para ficar, é melhor ficares. Muitas vezes nós dizemos: mas eu acho que é melhor continuar a andar. Toda a gente está a andar. Toda a gente está a passear um lado para o outro. Toda a gente está distraída. Eu quero andar também. Mas se Deus diz para ficares, fica. Se Deus diz para sair, sai. Se Deus encontra contigo e fala contigo, obedece a sua voz. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer com a nossa vida. Muitas vezes, o que é que acontece na nossa vida quando nós não obedecemos a voz de Deus? Acontece coisas estranhas na nossa vida, tal como aconteceu com Abraão. Uma coisa estranha, ele entregar a sua mulher para outro homem por medo da sua segurança. Uma coisa estranha. Eu nunca faria uma coisa dessas, mas Abraão fez isso. Como é que nós estamos a obedecer a voz de Deus? Será que nós somos confiantes o suficiente de dizer: ok, quando Deus fala comigo, eu vou obedecer a sua voz. Quando Deus diz para ficar, eu vou ficar. Nós vemos isso também na história da primeira igreja, a igreja primitiva. Os discípulos estavam junto com Jesus, de repente vêm os céus abrir e Jesus ser elevado, ascendido até aos céus. E eles ficam sozinhos. Antes dessa ascensão, em Lucas, Jesus está em conjunto com os seus discípulos. Lucas 24, 49, diz que: eis, sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica. Nós temos coragem de obedecer Deus ao ponto de dizer: ok, Deus disse para eu ficar, eu vou ficar. Aqueles homens e mulheres, porque não eram somente homens, eram homens e mulheres, estavam à espera de algo que eles não sabiam, nunca tinham experimentado, nunca tinham visto, mas só tinham uma palavra de parte de Jesus: e fica em Jerusalém, até que venha. Eles não sabiam quanto tempo, não sabiam se era um dia, se era um momento, e por acaso eram 10 dias, mais ou menos, 10 dias que eles ficaram. Nós temos essa capacidade de encaixe em que nós dizemos: ok, se Deus disse para eu fazer algo, eu vou fazer isso. Neste caso, Deus disse aos seus discípulos: fica, espera, fica em Jerusalém. Tal como ele disse para Abraão: fica na terra de Betel, fica na terra de Canaã, fica nesta terra. Abraão não conseguiu ficar, mas estes discípulos conseguiram ficar. O que estes discípulos fizeram naquele momento de espera? É uma lição muito importante para nós. Nós falamos acerca de que nós queremos receber a bênção, as promessas cumpridas de Deus sobre a nossa vida. Tal como Abraão recebeu as promessas
sobre a sua vida. Nós queremos ver essas promessas realizadas na nossa vida. Tal como os discípulos queriam ver a promessa que Jesus tinha dado do seu Espírito Santo sobre as suas vidas, eles queriam ver isso. Mas o que é que os discípulos fizeram no momento de espera? A palavra diz que eles estiveram reunidos no mesmo lugar, orando, buscando Deus, em união. O que é que tu fazes quando tu estás à espera? Estás distraído com as circunstâncias? Estás a olhar para a escassez à tua volta? Tal como Abraão olhou para a fome que estava na sua terra e estava a tentar buscar alimento para o seu povo. Ele viu à sua volta e diz que aqui está muito confuso, eu não vejo possível eu poder ter alguma bênção nesta terra que não tem qualquer provisão. O que é que eu vou fazer? Eu vou-me embora? Eu vou continuar a andar? Porque é que eu penso é mais válido daquilo que estou a ouvir da parte do Senhor? Mas os discípulos fizeram algo que era algo muito interessante. Eles permaneceram no mesmo lugar. Dedicaram-se à oração. Dedicaram-se à comunhão. E dedicaram-se à união. Neste momento em que tu estás à espera de receber uma bênção de Deus sobre a tua vida, o que é que tu vais fazer? Eu aconselho, segue o exemplo dos discípulos. Busca a palavra de Deus, dedica-te à oração, dedica-te à comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Tantas vezes quando nós estamos num momento de espera, de desespero, até às vezes, nós queremos nos isolar. Eu não quero comunhão porque eu tenho que conseguir ser forte o suficiente para enfrentar isto sozinho. Mas Deus colocou-te numa família. Os discípulos, Jesus não diz, ok, agora vai cada um para a sua casa e espera que venha. E não, vão para Jerusalém. Eu acho que não digo nenhum porque não conheço todos os discípulos, mas muitos dos discípulos de Jesus não eram de Jerusalém. As suas terras eram longe de Jerusalém. Mas Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Então fica todos juntos. Num sítio em que vocês não conhecem, numa cidade que é estranho para vocês, mas fiquem em comunhão. Ficam em espera. E estes homens, eles levaram isso mais longe. Não, vamos ficar em oração. Vamos ficar em união. União significa que nós vamos talvez falar acerca de nossas diferenças. Talvez naqueles 10 dias, houve momentos em que Pedro teve que assumir perante os outros que tinha traído Jesus. Talvez tiveram que falar acerca de situações difíceis entre Tiago e João e os outros. Porque Tiago e João, a mãe chegou ao pé de Jesus, olha, põe estes meus filhos perto de você, perto de ti, na glória. Talvez Tiago e João tiveram que falar, olha, essa expressão da nossa mãe foi assim um caso fora do contexto, não devia ser feito dessa forma, perdoa-nos, nós queremos estar iguais, nós queremos estar todos... Eles focaram em união. Muitas vezes a união é neste momento de falar acerca dos assuntos que muitas vezes nós gostamos de pôr por baixo do tapete, por baixo, escondidos, em que esses discípulos focaram em união, estarem unidos, uma só voz. Focaram também em comunhão, partir o pão juntos, viver juntos, ter intimidade, em oração, ver Deus a unir as suas vidas. O que é que tu estás a fazer no momento em que tu estás parado, quieto? Qual é que é a ocupação da tua vida? Quando nós estamos à espera, quando nós ouvimos Jesus dizer para nós, fica quieto, não significa que é para estar em inércia, ou fica parado, fica sem fazer nada. Estes discípulos ficaram quietos no cenáculo, mas eles estavam ocupados. Aqueles 10 dias eles estavam focados, com uma expectativa de receber algo de Deus. Estavam focados em fortalecer os laços de união e de comunhão uns com os outros. Eles estavam focados na presença do Espírito Santo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé
produz paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus deseja que a tua vida seja perfeita, seja completa. O que isso quer dizer? Seja restaurada, seja livre, seja plena. Mas está a dizer aqui que a prova da nossa fé, se nós vemos que a prova da fé do homem, o pai da fé, Abraão, ele foi posto à prova naquele momento em que ele viu a distração, viu a fome, a sua fé foi posta à prova. A prova da vossa fé produz paciência. E a paciência traz a maturidade. Traz aquela perfeição da nossa vida, ser completo, ser livres. Muitas vezes nós não queremos que a nossa fé seja posta à prova. Quando a nossa fé é posta à prova, nós pomos Deus à prova. Nós dizemos, Deus, tu estás a pôr-me à prova, estou a ver uma tentação perante mim. Agora, será que realmente tu amas-me? Será que estás mesmo comigo? Nós começamos a pôr Deus à prova. Começamos a pôr o nosso chamado ou promessa que Deus tem colocado sobre a nossa vida à prova. Será que Deus realmente falou comigo? Será que Deus realmente vai me abençoar? Será que eu estou a ser castigado por causa desta situação que estou a passar? Mas a prova da nossa fé não é para partir-nos, não é para julgar-nos, não é para castigar-nos, mas é para produzir em nós maturidade, produzir paciência, plenitude em Deus, maturidade. Muitas vezes nós podemos pensar, eu estou a passar por tanta dificuldade. A tua fé está a ser posta à prova. Vais deixar que aquilo te machuque, que abafe, que destrói a tua vida, ou vais deixar que isso produza paciência em ti, maturidade em ti? Será que a tua fé vai ficar abalada? A tua confiança em Deus vai ficar abalada? Ou será que tu vais crescer em entendimento da bondade de Deus? Eu tenho visto que quando eu vejo estas histórias de fé e ser posto à prova e ver que, demora algum tempo para a realização, para ver algo manifesto na minha vida, eu vejo que há algumas mentiras que nós podemos talvez até aceitar na nossa mente, que rouba a nossa fé, rouba a nossa promessa. Uma das mentiras que eu vejo na minha vida é que eu só vou agir quando eu vejo o sobrenatural acontecer. Só vou obedecer quando eu vejo o poder de Deus. Muitas vezes isso acontece. Eu só vou se eu vejo algo acontecer. Mas tantas vezes na Bíblia, especialmente nesta história de Abraão, Deus aparece e diz, sai da tua terra, da tua parentela. Sai da tua família para a terra que eu te mostrarei. Ele não deu um mapa, não deu um plano, ele só deu uma ordem. Deu uma bênção, uma promessa, mas uma ordem. E Abraão, antes de ver a realização ou manifestação da promessa, ele obedeceu. Será que nós acreditamos naquela mentira que diz, eu não vou agir se eu não vejo primeiro? Pedro, quando estava à borda do barco, viu Jesus andando sobre as águas. Jesus diz, vem até mim. Pedro não esperou ver as águas solidificarem para tomar o passo fora do barco. Ele tomou o passo e depois viu a provisão de Deus. Nós não podemos aceitar essa mentira que eu quero esperar para ver antes de obedecer. Quando Deus encontrar contigo, quando Deus encontra contigo e dar-te uma palavra, uma missão, age sobre essa palavra. Mesmo sem ver o resultado, sem ver o plano, o projeto, o mapa,
age, obedece a palavra de Deus. Outra mentira que eu tenho visto é que, às vezes vejo até na minha vida, é que quando há falhas, quando eu caio em tentação, quando há falhas na minha vida, falhas no meu caráter e aquilo começa a se tornar assim algo grande, e eu digo, Deus, perdoa-me por isso. Uma das mentiras é que eu às vezes deixo entrar na minha vida, que Deus não confia mais em mim ao ponto de abençoar-me, ao ponto de manter a bênção sobre a minha vida, por causa da minha falha. Não sei se isso acontece contigo, mas às vezes há falhas na nossa vida em que o inimigo tenta trazer mentiras à nossa mente, dizer que já não és digno para manter a bênção ou manter a promessa que eu declarei sobre a tua vida. Mas vamos lembrar a história de Abraão. Abraão saiu da terra onde ele estava, foi para Betel, a zona de Jerusalém, foi receber a bênção de Deus, ficou distraído, ficou com medo, saiu para o Egito, fez uma asneira grande, entregou a sua mulher para outro homem, duvidou a promessa de Deus, mas depois voltou para Betel e novamente Deus celebrou a aliança com ele. Nós podemos pensar, Deus já não confia em mim. Ele vai dar-me algo um pouco menor do que aquilo deu antes, por causa das minhas falhas. Porque talvez nós pensemos assim como pais, diz, ok, agora meu filho cometeu esse erro, agora eu vou dar Mas nosso pai é perfeito. Nosso pai confia sempre. Ama-nos incondicionalmente. E as suas promessas são eternas. E a forma que ele confia em nós é algo que é a forma que demonstra o amor. Nós podemos pensar, Deus já não confia em mim para me abençoar. Mas depois nós temos que pensar que o bem mais precioso que Deus tem é entregue a nós, que é o seu Espírito Santo. O teu bem mais precioso, tu ias entregar a alguém que tu não confias? Eu tenho um carro, um carro é valioso. Eu não vou entregar o meu carro à Lara, mas não significa que não confie nela. Mas mesmo assim, Deus, o bem mais precioso que Deus tem é o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, não ofendes o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou lutar. O Espírito Santo é a minha pessoa manifesta. E o Espírito Santo eu vou entregar a vocês. O bem, o tesouro mais precioso de Deus, o Espírito Santo de Deus, é entregue a cada um de nós. Mesmo pensando que nós não somos mais confiáveis porque nós temos falhas. O parâmetro de confiança que nós usamos para as nossas relações, nossos relacionamentos humanos, não é o mesmo parâmetro de confiança que Deus tem para conosco. Graças a Deus. O bem mais precioso que Ele tem, Ele entregou a cada um de nós. Por isso que nós conseguimos ter a nossa fé ser posta à prova. Nós podemos ter aquela confiança e dizer, Deus, o Teu Espírito está em mim. Aquela esperança de glória. O Teu Espírito está dentro de mim, está comigo. O bem mais precioso que Tu tens, Tu dizes aos Teus discípulos, fica em Jerusalém, espera para que venha o Espírito Santo. O bem mais precioso Ele deu a homens e mulheres com tantas falhas, com tantas distrações. E a forma que nós recebemos essa bênção de Deus é quando nós somente abrimos nosso coração. A lição dura de Abraão é uma lição muito importante para nós. E mesmo quando nós passamos por dificuldades, passamos por falhas, por distrações, volta para o lugar de encontro com Deus. Volta para a casa de Deus. Volta para aquele lugar de aliança com Deus.
Talvez tu tenhas estado à procura de uma palavra para a tua vida. E talvez Deus está a dizer, espera, eu tenho algo para ti. Talvez sabes onde devias estar, mas tens estado distraído com os afazeres deste mundo. Volta para o lugar. Volta para o lugar de encontro com Deus. Volta para o lugar de encontro com Deus. Deus tem esse lugar de restauração para a tua vida. Tem este lugar de entrega, mas em cada momento em que Deus encontrou com o homem, neste caso Abraão, cada momento em que Deus encontrou com Abraão, Abraão fez algo para marcar esse encontro. O que é que ele fez? Ele edificou um altar. Um altar era um conjunto de pedras colocados no formato em que depois era agarrado um animal, era sacrificado ou morto um animal, colocado sobre aquele conjunto de pedras, queimado perante o Senhor. E ele fazia isso porque ele sabia que ele tinha falhas. Ele queria limpar as suas falhas. E queria dizer, Deus, eu apresento este sacrifício perante ti. Eu apresento este momento em que tu encontraste comigo e eu vou simbolicamente colocar-me sobre o altar em sacrifício perante ti. E quando nós encontramos com Deus, Deus espera isso de nós. Que nós não somente encontramos e é aquele momento em que, uau, sentimos qualquer coisa, os céus se abrem sobre a nossa vida, mas Deus requer que depois tomamos um próximo passo, em que nós dizemos, Deus, eu vou marcar este momento, edificando este altar, para que seja um memorial para o futuro, mas que seja um momento em que eu sacrifico a minha vontade para a tua vontade. Durante o tempo de louvor e adoração, a Lara partilhou comigo uma palavra que estava sentida da parte do Espírito Santo. E tem tudo a ver com isto. Eu quero que partilhas. Bom dia. Bom, isto até tem demasiado a ver, acho que tu já pegaste em todos os pontos. Mas basicamente eu estava-me a perguntar o que é que tu estás disposto a entregar. Porque o que nós vamos entregar é o que nós vamos receber. Então se nós entregamos 1%, Deus vai-nos dar 1%. Se nós entregamos 99%, Deus vai-nos dar 99%. Então o que é que nós estamos dispostos a entregar? E porquê é que nós não estamos dispostos a entregar os 100%? Qual é que é a barreira que está a nos impedir de entregarmos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos para Deus? Porque é que nós não estamos a dar aquele passo de sair da nossa zona de conforto e dizer, ok Deus, eu sou dependente de Ti, eu consigo entregar-me por completo. Então, Deus estava mesmo a perguntar, vez após vez, na hora de louvor, assim, o que é que tu estás disposto a entregar? O que tu vais entregar é o que tu vais receber. Então, nós como igreja devemos estar mesmo naquele lugar de dependência de Deus. Amém. Às vezes, neste processo de ser posto à prova, aquilo que Deus falou connosco no passado, nós às vezes desvalorizamos. Desvalorizamos as promessas, até talvez o chamado de Deus sobre a nossa vida. Por causa das provas e por causa muitas vezes da nossa falha, das nossas falhas, nós pomos em causa as promessas de Deus. Em que hoje eu quero encorajar-te a valorizar o que é que Deus tem te dito. Valorizar mesmo isso. Talvez, para as pessoas que já conhecem Deus há algum tempo, talvez houve vários momentos em que Deus falou a tua vida. Várias palavras claras, em que tens posto aquilo dentro da gaveta e dizes, ok, não quero agora. Não estou disposto a entregar, não estou disposto a colocar sobre o altar, não estou disposto a sair da minha zona de conforto. Eu vou só colocar na gaveta. E o desafio-te hoje para valorizar o que Deus está a chamar-te. A tua missão de vida, o teu propósito, as bênçãos, as promessas que Deus tem dito sobre a tua vida. Valoriza isso. Traz isso à memória hoje de manhã. E confia nos planos de Deus. Confia nos propósitos de Deus. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos
responder a este chamado do Senhor sobre a nossa vida. Tal como nós dissemos no início, Deus deseja encontrar com cada um de nós. Deus deseja falar conosco. E hoje Deus está aqui para encontrar contigo. Talvez está no momento de encontrar pela primeira vez em que recebeste um convite para vir aqui hoje de manhã e não conheces Deus. Hoje Deus quer encontrar contigo para uma primeira vez. Porque Deus quer realmente trazer orientação para a tua vida. Ele quer trazer restauração para a tua vida. Ele quer limpar o teu passado e dar-te uma esperança de vida que é só encontrado neste momento de encontro com Jesus, como o teu Senhor e Salvador. Mas também eu acredito que há muitos de nós hoje aqui que nós temos tido a nossa fé posta à prova, em que neste momento nós estamos a retrair a entrega que nós temos estado a fazer para Deus. Em que eu quero encorajar também a tomar o passo em fé e dizer, não, eu vou entregar tudo para Deus. Eu vou entregar tudo no altar. Eu vou entregar todo o meu ser, meu futuro, presente e também o meu passado. Eu vou entregar tudo para Deus. Para que Deus possa receber isso como um sacrifício e usar-me como Ele quer usar. Nós sabemos a história de Abraão, em que tudo apontava para a promessa não ser realizada na sua vida, no seu casamento. Mas Deus transformou as coisas. Começou a abençoar a sua vida. Trouxe um filho de um ventre estéril para trazer bênção e formar uma nação, a nação de Israel. Talvez tu olhas para aquilo que está nas tuas mãos e hoje está a dizer, é impossível, Deus. A minha vida já está tão devastada, está tão difícil, é impossível tu usares-me. É impossível a promessa se cumprir. Hoje Deus quer desafiar-te a voltar a confiar nele. Não é por força, nem é por violência, mas é o seu Espírito. O seu Espírito é que traz vida sobre a tua vida, que traz cura sobre o teu corpo. O Espírito Santo de Deus está aqui para trazer a sua vida para a tua vida, para trazer uma vida em abundância.